A realização de um plebiscito para a reforma política do país pode ser uma resposta para as manifestações populares. A intenção também pode parecer vitoriosa, mas com curto prazo e a transição de poder em jogo, já que as eleições acontecem em 2014, o fato soa como oportunista. Com a intenção de fornecer uma resposta às manifestações populares, o governo federal anunciou a realização de um plebiscito. Neste tipo de consulta popular, o eleitor obrigatoriamente terá que aprovar ou rejeitar as questões envolvendo a reforma política. O processo ocorre como numa campanha eleitoral, com tempo de rádio, TV e até distribuição dos já tão conhecidos santinhos. A ideia pode parecer uma vitória para o povo, mas é algo bastante questionado e pode soar como oportunista. Um custo muito alto, nós gastamos quase 300 milhões no último referendo, por quanto que você precisa de marqueteiro para o sim, marqueteiro para o não, para que você não enviese a questão, e mais do que isso, uma estratégia de comunicação que possa ser clara para a população mais simples. E mais que isso, você corre um grande risco no plebiscito, porque ao votar sim ou não, você não sabe se a lei será construída a partir dessa primeira pergunta. A última consulta popular realizada no Brasil ocorreu em dezembro de 2011 e abordou a divisão do Pará. A população da região rejeitou a criação de 2 estados. Naquela ocasião, o plebiscito custou 19 milhões de reais. Ribeirão Preto também cogitou a possibilidade de se realizar uma pesquisa deste tipo para determinar o aumento no número de vereadores, de 20 para 27. A Câmara acabou decidindo por ter 22 parlamentares. Vai existir a campanha para o sim e a campanha para o não. E aqueles interesses vão prevalecer no sentido de que pessoas vão injetar recursos para sustentar a sua tese. E muitas vezes o resultado pode até não ser aquilo que a sociedade efetivamente deseja. O plebiscito para melhorar a representatividade deve abordar pelo menos 5 temas: financiamento público de campanha, sistema eleitoral, voto proporcional ou distrital, continuidade ou não da suplência para senador, fim ou não do voto secreto em deliberações do Congresso e continuidade ou não de coligações partidárias proporcionais. Esta última questão foi bastante criticada nas eleições de 2012. Em Ribeirão Preto, quando a então candidata e hoje prefeita Darcy Vera recebeu apoio de 16 partidos. Realmente isso deveria ser alterado e o quociente eleitoral também. Por quê? Porque um deputado pode arrastar mais 4, 5 deputados que não tiveram voto suficiente para estar lá. Então, assim, esse sistema está comprovadamente falido, está comprovadamente equivocado, e a sociedade brasileira tem mostrado isso através da sua insatisfação. Dentro de 70 dias, o eleitor deve voltar às urnas. Esse foi o prazo estipulado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Se o plebiscito for realizado em 8 de setembro, o Congresso terá menos de um mês para aprovar a reforma política, a tempo de que as novas regras vigorem nas eleições do ano que vem. Pela Constituição Federal, a medida deve ser aprovada com pelo menos um ano de antecedência em relação à data do pleito. Na consulta popular, com esses prazos tão curtos, o poder não está nas mãos do eleitor. Seria muito mais prático, atualmente movimentos sociais, a população está atenta aos seus congressistas, procurá-los. Existem projetos de iniciativa, por exemplo, da Ordem dos Advogados do Brasil e de outros institutos que promovem a reforma política sem precisar alterar a Constituição Federal. Basta que o Congresso tenha disposição, queira aprovar. E se assim o fizer, por exemplo, se quiser ainda mesmo assim a legitimação popular, poderia aprovar uma reforma política, aplicá-la para as eleições de 2014, sem consulta popular por enquanto, e colocar que a população se manifeste sobre referendo, ou seja, se aceita ou não esta reforma política feita pelo atual Congresso. Ximena Osório para o Jornal da Clube.